Boa noite a todos os nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Lopo Villanueva. Desde já, eu agradeço as doações que recebo e continue me ajudando a ser peritada para a gravação dos nossos conteúdos e inscreva-se neste canal. Eu não resisti à tentação de falar dessa cidadã portuguesa, uma tal Andrea Viegas, e eu fico assim perplexo com o grau de bobagens que a direita em geral, seja ela brasileira e principalmente portuguesa, fala a respeito de vários assuntos que hoje são problemas, tanto para os brasileiros como também para os portugueses. E o mais assim impactante dessa Andréa Viegas é que ela fala se achando, e no final é um emaranhado de lugares comuns e de banalidades, e isso sem prejuízo do fato de que estou perfeitamente convencido de que, da mesma forma que a direita brasileira não tem o menor conhecimento de história do Brasil, e ainda se dizem conservadores, eu sabe-se lá o que eles querem conservar, talvez. é, Talvez o domínio americano sobre o Brasil, enfim. Pelo menos é o que a direita bolsonarista prega, querem que o Brasil seja uma colônia dos Estados Unidos. Ou então, no caso, a própria direita portuguesa. A direita portuguesa é de uma indigência em matéria de cultura, em matéria de conhecimento da própria história de Portugal, que eu fico assim, meu Deus do céu, deve ser um problema sério de QI, né? Não de quem indica, mas realmente de inteligência. Vamos ver aqui algumas banalidades que essa mulher falou, e em particular, a gente percebe que a tal da Andrea Viegas, ela faz uma salada mista típica das direitas da atualidade, entre conservadorismo, liberalismo, catolicismo, nacionalismo. E se vocês observarem bem, existem certos pontos que são abertamente contraditórios. Você não pode ser católico e liberal. Não tem condição, não tem condição. Como também você não pode ser um liberal e um nacionalista ao mesmo tempo, pelo menos se entendermos esse liberalismo no sentido do pensamento norte-americano do laissez-faire, ou então desse tipo da ideia da economia de mercado, né? Então, quer dizer, claro que há liberalismos e liberalismos. A gente sabe que, inclusive, o conceito de Estado-nação moderno surgiu do liberalismo. Porém, evidentemente, existe o paradoxo dos Estados liberais, inclusive do pensamento liberal, em que, ao mesmo tempo que eles pregam uma cosmovisão, né, e uma dimensão antropológica individualista, por outro lado, eles que são os fundadores do Estado-nação moderno, do Estado liberal, né? Enfim, e o Estado liberal é o pai de muita merda que foi constituída a partir da modernidade. Vamos ver Dona Andréa Viegas abrindo a boca e falando merda. Você acha que o português precisa dos imigrantes? Claro que não. Claro que não, claro que não, claro que não. Olha, eu fico impressionado com esse tipo de comentário porque a Dona Andréa Viegas acha que Portugal não teve imigração. É isso que é o mais interessante. Ela acha que o fenômeno migratório em Portugal é um aspecto da atualidade e não algo que constitui a própria história do povo português, como também a história da península. Quantas migrações de vários povos não houve para formar o que nós chamamos de Península Ibérica? E vejam que eu estou falando de Península Ibérica, não estou falando de Portugal, porque Portugal é um país que surge a partir de uma dinâmica de uma península. Não existe Portugal sem a Península Ibérica. Até porque, quando nós falamos do Condado Portucalense, quando falamos do Reino de Portugal e assim sucessivamente, isso é uma consequência da Reconquista, ou seja, do processo da expansão dos reinos cristãos do norte, do que seria hoje a Espanha, propriamente, em particular do Reino das Astúrias, e a partir de Astúrias é que começaram a formar os novos conceitos de sociedades políticas a partir das monarquias, né? E em particular a monarquia portuguesa, que na verdade nasceu como um condado, e um condado francês, diga-se de passagem, né? A gente sabe que o condado portucalense era, na verdade, um feudo vassalo do Reino de Leão. Então, quer dizer, se existe uma coisa que causou Portugal, na verdade foi a Galícia, e foi o Reino de Leão, e na verdade muitos autores dizem claramente que os portugueses provêm da mesma matriz hispânica que gerou a Espanha. Enfim, são países praticamente colados e têm um dinamismo que os une a despeito de algumas peculiaridades, né? Então, quer dizer, quando ela fala dessa questão de que Portugal não precisa de imigração, bom, a senhora deveria saber que, pelo menos, para que Portugal existisse, também existiram franceses, né? Ou pelo menos francos, como no caso o,
o Henrique da Borgonha e o seu filho Afonso Henriques. E isso sem prejuízo de outros povos. É porque eu não estou falando dos gregos, eu não estou falando dos romanos. E claro que agora a modinha de certos portugueses nacionalistas é inventar uma raiz céltica praticamente inalterada, imutável. É quase como se fosse uma imitação do romantismo alemão da raça do século XIX. É mais ou menos assim, nós temos agora uma raça portuguesa, tal como no século XIX havia uma raça alemã. E vocês sabem o que aconteceu, né? Deu em movimento nacional socialista. Mas já voltando à questão, a própria configuração do povo português, como a configuração dos povos da Península Ibérica, são de vários elementos migratórios. Então, logo, quando ela fala que Portugal não precisa de imigração, isso mostra um desconhecimento histórico profundo. Primeiro, claro que Portugal surge dentro de grupos étnicos e grupos culturais que não são necessariamente portugueses. Olha, Portugal nem existia nessa época, né? Já começa por aí. E isso sem prejuízo do fato de que quando Afonso Henriques desce, digamos assim, a península até mais ou menos a região de Algarve, claro que ele não chega a Algarve, Algarve foi conquistada por volta de 1250, mas quando ele chega para mais ou menos, mais da metade de Portugal ali, boa parte desses povos que podemos dizer que são portugueses não eram portugueses. Ou eram muçulmanos, ou eram moçárabes. E esses moçárabes, em geral, tinham costumes muito próximos do dominador islâmico e, inclusive, falavam árabe do que a língua que hoje se convencionou chamar português e que, na época, não era nem mesmo português. Podemos dizer que era uma língua próxima do galaico português, né? Da língua galaica. Então, quer dizer, quando ela fala essa bobagem, ela parte da pressuposição de que Portugal sempre foi um organismo hermético, né? Um organismo hermético e praticamente ahistórico. E isso aí é uma coisa que me deixa completamente surpreso, para dizer o mínimo, porque é lamentável, né? Por outro lado, nós temos um outro processo migratório. No século XV, em Portugal, Lisboa se tornou o centro do mundo, o centro econômico, pelo menos da Europa, né? E nesse interregno, muitas pessoas da Europa também foram para Portugal. Migrantes, italianos, flamengos, investidores, enfim. Então você tem também uma leva migratória para Portugal. E isso sem prejuízo de outros demais povos, também alemães e assim sucessivamente. Claro que eles são povos minoritários, mas são migrações, né? Eu poderia também falar do aspecto que dói muito nos portugueses, é reconhecer que eles têm muito de norte-africanos. Existem muitos vínculos de Portugal e de Espanha com o norte da África, e por razões óbvias, porque estão no Mediterrâneo. Seja por questões de costumes, seja por questões étnicas, né? Ainda que você tenha uma prevalência, digamos assim, entre os portugueses de um caráter celta, né? Um celtíbero, digamos assim, no entanto, você tem essas reminiscências, essas influências que também canalizaram a miscigenação da população portuguesa. E eu acho interessante porque a dona Andréa Viegas, que fala que é contra o imigrante, ou então ela reproduz um discurso próximo do Chega, e inclusive dando um aval completamente não histórico de Portugal, é que o sobrenome dela é um sobrenome cristão novo. Viu, dona Andréa Viegas? Eu não sei se esse sobrenome é seu ou do seu marido, tá? Mas seja o que for, Viegas é um sobrenome cristão novo. Uma vez um primo meu me falou de um estudo genealógico da nossa família e nós descobrimos que realmente uma linhagem da nossa família é de cristãos novos. Eu sou, teoricamente, pelo menos dentro desses estudos, se descobriu, hipoteticamente, de que eu sou descendente de cristãos novos espanhóis. Isso sem prejuízo da minha cepa portuguesa. Então, quer dizer, você mesma, Andréa Viegas, talvez tenha uma gota de sangue judeu e você não sabe disso. E o judeu na Península Ibérica não é um fluxo migratório também? Não é um fluxo de migração? Claro que é. Eu pergunto, qual é a diferença da migração atual? E vejam que creio que a migração majoritária seja de brasileiros, ou então de angolanos, de moçambicanos, ou seja, de pessoas que faziam parte até então do Império Português. Qual seria a diferença entre essas camadas que pertenceram um dia à sociedade e à cultura portuguesa, em algum ponto, seja pelo aspecto político, seja pelo aspecto cultural e até de língua, e você entende muito bem minha língua, com os outros demais fluxos migratórios que houve na história portuguesa?
É porque você é membro do Chega? É porque você adquiriu esse discurso nojentinho da direita europeia? De que, não, nós somos brancos europeus, essa palhaçada toda? Não é? Vamos lá, vamos ver a besteira. Besteira, besteira, é besteira. Besteiras, besteiras, tudo besteiras, tudo. Opa! Vamos lá. Sim, nós existimos há quantos anos? Portugal existe há 1000 e tal anos. Ela acha que Portugal foi gerada por, sei lá, geração espontânea, assim. Puf! Do nada surgiu Portugal. Não? Ela acha que Portugal não é uma entidade histórica. Não? Meu cafezinho da noite. Coisa mais absurda é tomar café à noite, mas tudo bem. Vamos lá. Então, na cabeça dela, Portugal é uma entidade que surgiu assim, por osmose, assim, como um elemento orgânico, natural. Não houve uma confluência de vários povos que formaram o que nós chamamos de português. E isso porque, vejam, nós temos que entender que existe uma Portugal histórica, documental, que é pesquisada, evidentemente, pelos historiadores, e existe uma Portugal inventada pelo nacionalismo português, que é o Portugal dela. Esse Portugal nacionalista, propriamente dito, embora tenha alguma reminiscência a partir da Revolução de Avis, mas ele se consolida só de fato a partir do século XIX. E eu falo isso porque o que forma, muitas vezes, determinadas unidades políticas da Europa, principalmente do medievo, são as famílias dinásticas. Então, ainda que os portugueses tenham uma história muito peculiar de um certo nativismo com relação à Castilha, ou então temerosos que eram da chamada anexação castelhana, no entanto, no século XV, e em particular na segunda metade do século XV, houve uma grande possibilidade de Portugal fazer parte da monarquia hispânica. E isso como objetivo deliberado da família de Avis, junto com a família dos Trastâmaras, como também com a família de Aragão. Ou seja, nós temos três grandes famílias dinásticas da Península Ibérica. A família de Fernando de Aragão, de Isabel de Castilha e de Dom Manuel Venturoso. E isso antes, no caso, Dom João II de Portugal. De Dom João II e até mesmo Dom Afonso V, tá? Eu não sei se vocês sabem que em 1474, quando morreu o irmão de Isabel a Católica, no caso Henrique IV de Castilha, houve uma guerra civil em Castilha em que Afonso V reivindicou a coroa castelhana, junto com a sua sobrinha, que era a chamada Beltraneja, né, que era filha de Henrique IV. Quer dizer, Portugal invadiu Castilha para reivindicar a coroa de Castilha. E depois, o que houve? Vários casamentos entre as famílias portuguesas e as famílias castelhanas para uma aproximação e a unificação ibérica que malogrou, diga-se de passagem. E é interessante que essa unificação ibérica malogrou justamente por uma questão chamada fatalidade da morte. Existiram duas situações em que a coroa de Castilha e a coroa de Portugal quase se uniram. Primeiro foi o casamento do filho de Dom João II, né, que acho que era do Afonso, príncipe do Afonso, casou com uma das filhas dos reis católicos. E esse príncipe acabou morrendo num acidente de montaria. Né? Esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto foi no caso do Dom Manuel Venturoso, que também casou com a filha dos reis de Castilha e Aragão. Né? E nesse interregno nasceu um príncipe chamado Dom Miguel da Paz. Ele nasceu em 1498. E se Dom Miguel da Paz vivesse até a idade adulta, vocês podem ter certeza que a configuração da história portuguesa e da história espanhola seria totalmente diferente. Hoje, talvez, Portugal seria parte da Espanha ou a Espanha parte de Portugal. Porque Dom Miguel da Paz foi declarado príncipe herdeiro da coroa portuguesa, príncipe herdeiro da coroa de Castilha e príncipe herdeiro da coroa de Aragão. Então, ele unificaria a Península Ibérica. O problema foi a morte. Dom Miguel da Paz morreu em 1500, morreu com 2 anos de idade, ou seja, o filho de Dom Manuel com uma das filhas dos reis católicos. Então observem que onde é que estava o nacionalismo português nesta época? Havia, evidentemente, uma preocupação da coroa portuguesa, como também uma preocupação da população portuguesa de preservar os seus direitos, as suas autonomias, etc. Só que esse tipo de reivindicação era uma coisa que era bastante comum em toda a Europa, ou seja, a reivindicação
das chamadas liberdades forais, das autonomias e assim suavamente. Então, vejam que o conceito da construção da nacionalidade portuguesa, ele é um processo lento e gradual, e é um processo que dura séculos. E mesmo assim, mesmo que os portugueses sejam receosos das suas liberdades, das suas autonomias, né, e evidentemente existem inúmeras peculiaridades que separam portugueses de castelhanos, de tal modo que eles não conseguiram se unir, a despeito das inúmeras tentativas. No entanto, a forma como ela tem de ver a história portuguesa é uma coisa completamente enviesada, completamente romântica, tá? Ah, nós surgimos assim a partir do nada. Né? Surgimos a partir do nada. Quando, na verdade, houve inúmeras situações em que Portugal e as coroas do mundo hispânico se uniriam. E isso porque nós temos que relembrar que os portugueses até o século XV não se consideravam lusitanos, eles se consideravam hispânicos. Hispânia era o termo que os romanos usavam para a Península Ibérica. E os portugueses se consideravam hispanos. Hispanos. Não eram lusitanos. A lusitanidade é uma introdução já no mundo renascentista. Você pode ter alguma reminiscência, talvez, no século XV, no século, né, um pouco antes, né, como uma reivindicação nacionalista, ou pelo menos o embrião de um certo nacionalismo, mas o lusitanismo, ou seja, o termo Lusitânia, ou essa busca do lusitanismo, provém justamente com a aproximação do Renascimento, que tem ligação com os estudos clássicos, e claro, descobriram uma figura mítica chamada Viriato, e também uma figura chamada Lusitânia, que é citada por Gil Vicente e muitos outros. Mas os portugueses não são lusitanos. Ou melhor, se entendermos as raízes da monarquia portuguesa, como também as raízes do Reino de Portugal, elas são galegas e elas são leoninas. Ou seja, elas vêm do Reino de Leão. Elas são, na verdade, originárias da expansão da Reconquista, que provém de Astúrias e que assim foi, né, se expandindo até expulsar o muçulmano invasor da Península Ibérica. Então, quer dizer, que merda é essa de dizer, olha, nós portugueses somos autônomos, nós portugueses somos isso e aquilo? Pare com isso, isso é uma baita de uma besteira. Isso é uma baita de uma bobagem. Quem fala isso em Portugal não conhece a própria história portuguesa. Não conhece. Como também não conheceria a história da Espanha. Enfim, né? É a mesma coisa o espanhol falar a mesma coisa. E não tem o menor sentido. Não tem o menor sentido. Portugal surgiu, inclusive, dentro do expansionismo de um aventureiro francês. Ou franco, né? Claro que não existe a França moderna, mas um aventureiro franco. E sem prejuízo das suas tropas, que eram, em geral, inglesas. Então, quer dizer, nós vivemos há 1000 anos. Ah, vá merda, porra. Isso porque, só para reconsiderar essa questão da União Ibérica, isso de fato ocorreu em 1580, quando Filipe II reivindicou a coroa de Portugal, depois da morte de Dom Sebastião, na Batalha de Alcacerquibe. E observem que uma parte da nobreza portuguesa foi reticente com a invasão castelhana e, inclusive, apoiou o Dom Antônio, prior do Crato, como rei de Portugal. Acredito que ele era sobrinho, ou então, eu não sei, agora eu não me lembro o grau de parentesco que ele tinha com o último rei da dinastia de Avis, o cardeal Dom Henrique, né, Dom Henrique de Avis. Acho que ele era um primo distante, uma coisa assim. E é interessante que quando Portugal praticamente é anexada por Castilha em 1580, e isso com as tropas do Duque de Alba, que arrebentavam e arregaçavam, né, e qualquer resistência foi esmagada. No entanto, houve um acordo com a nobreza portuguesa em que a coroa de Portugal seria preservada nas suas autonomias, nas suas liberdades, inclusive com nomeações de portugueses nos cargos e inclusive nas funções do Estado português, ainda que o rei fosse nomeadamente rei de Portugal, no caso rei de Castilha, né? No caso Filipe II, que vira Filipe I de Portugal. Então eu pergunto para vocês uma coisa, onde é que estava o nacionalismo nessa época? Tal como entendemos hoje. Não estava. E mesmo em 1640, quando houve a Restauração Portuguesa foi um golpe de Estado. Foi um golpe da família de Bragança contra os Filipes, contra os Habsburgos.
E é interessante que quando as tropas espanholas invadiram Portugal para combater a resistência da restauração, algumas cidades portuguesas apoiaram o rei da Espanha. Apoiaram o rei da Espanha. Então, quer dizer, o conceito de nacionalidade, como ela cria, é totalmente irreal. Vamos lá, besteira. Estamos a falar de mais ou menos isso. Sim. Agora, de repente, é que vamos precisar. Desculpem, nós dominamos o mundo com 1 milhão de Claro, pessoas. claro. Ai, nós dominamos esse mundo com 1 milhão de pessoas. Só que você se esquece de uma coisa. Para construir um império, Portugal teve que negociar com vários povos, teve que subjugar alguns povos e teve também que se amestiçar com outros povos. No caso do Brasil, por exemplo, esse punhado de portugueses que você diz que dominaram o mundo, eles tiveram que se assimilar a muitos dos nativos daqui da terra. Então não foi uma coisa tão simplória a ponto de dizer assim, olha, aqui de Lisboa nós mandamos no mundo, assim, o Pink e o cérebro. Isso aí é historieta para boi dormir, sabe? É coisa, assim, bastante genérica. Isso aí, eu não sei como é que é a qualidade da educação portuguesa, mas a dona Andréia Viegas Piegas, no fundo, ela repete, assim, um lugar comum, típico dos nacionalistas portugueses, quando, na verdade, o sistema imperial português ele foi bastante complexo, com inúmeros tipos de relações das mais díspares que você possa imaginar, e muitas vezes esse império teve que negociar e teve que fazer concessões também, até mesmo aos territórios que dominava. Então, por exemplo, no caso do Brasil, você tinha algumas famílias, por assim dizer, luso-brasileiras que mandavam e desmandavam, pelo menos no Nordeste. No Sudeste do Brasil, você tinha alguns aventureiros que se entronizavam junto com as tribos indígenas. Eles faziam alianças e até casamentos e mestiçagem racial a rodo. Tanto é verdade que quando nós falamos dos bandeirantes, isso, no caso, a expansão do território brasileiro a partir do século XVII, vocês verão claramente que os bandeirantes não são portugueses. Eles são brasileiros. Ou melhor, se entendemos Brasil no sentido apenas de nascer no território do Brasil, e não necessariamente um país chamado Brasil, esses bandeirantes eram mestiços de portugueses com indígenas. Os bandeirantes, ao contrário da mitologia, que foi criada inclusive e principalmente dentro da nossa história republicana, quando retratam, por exemplo, Domingos Jorge Velho como se fosse um europeu, ele não era um europeu. Ele era um mestiço, ele seria um índio barbudo, sabe? Olha que índio não tem barba. Eu não sei se vocês já viram um índio. O índio, em geral, não tem cabelo no rosto. Mas aí, miscigenando com português, começa a ter barba, né? Mas, seja o que for, o fato é o seguinte. Então, quer dizer, o Império Português ele não foi criado apenas com um punhado de homens, não. Ele foi criado através de negociações de vários matizes, né? Por exemplo, havia uma política na Ásia, havia uma outra política na África, havia outra política no Brasil, e assim sucessivamente. E era através desses vínculos, né, desses laços extremamente complexos, é que o Império Português se manteve. Esse exclusivismo português, que é muito comum, até por causa de um certo ranço patriótico, me parece uma coisa tão infantil porque ele não é histórico. Ele não é histórico. A construção imperial, muitas vezes, ela exige uma tal sorte de relações políticas que nem sempre são meia dúzia de iluminados, 1 milhão de iluminados dominando o mundo. Não. Pelo contrário. As reminiscências do Império Português também tiveram a colaboração, seja de populações nativas, seja também de inúmeros laços políticos dos mais intrincados que pudessem manter esse império unido. Então, por exemplo, eu poderia pegar inúmeras situações históricas que mostram o quanto a lealdade dos brasileiros foi essencial para preservar o Brasil como um território português. Vejam, por exemplo, o que aconteceu quando os holandeses invadiram o Nordeste do Brasil. De 1630 até 1654, o território brasileiro foi ocupado pelos holandeses, tá? Ocupado pelos holandeses. E o pior de tudo, além de ser descendente de judeus, ainda sou descendente desses hereges holandeses. Puta que pariu, eu tô fudido, né? Mas seja o que for, o fato é o seguinte. Quem moveu a resistência contra os holandeses não foram os portugueses. Não foram. Portugal estava fudida numa guerra encarniçada com a Espanha em 1640, porque evidentemente quando houve o golpe do Duque de Bragança lá, boa parte dos recursos estava atrelada para
manter a independência portuguesa contra os espanhóis, e o Brasil simplesmente foi deixado às baratas. Não havia tropa para mandar aqui para o Brasil para combater os holandeses. As tropas que combateram os holandeses, e aqui nós temos a epopeia dos Guararapes, da primeira e segunda batalha dos Guararapes e outras batalhas contra o invasor holandês, na verdade vieram de quê? Dos senhores de engenho, dos indígenas, de alguns escravos afurriados e meteram bala nos hereges, manteram bala nos holandeses. Foi basicamente isso. Nós temos inclusive indígenas que foram nobilitados, como o Felipe Camarão, por exemplo. Então, quer dizer, sabe, olha, quando o português começa a dizer que criou o Brasil, a primeira coisa que eu falo pra ele é o seguinte: você não criou porra nenhuma, quem criou o Brasil fui eu. Foi o meu ancestral português que criou o Brasil, não foi o teu ancestral. O teu ancestral português, se fazia alguma coisa, era catar cocô de nobre da monarquia lusitana, tá? Quem fez alguma coisa é quem saiu de Portugal e conquistou o mundo. Nós conquistamos o mundo. Você não conquistou porra nenhuma, Dona Viegas. Você ficou aí em Portugal e quem conquistou, na verdade, foi o meu antepassado. O meu antepassado veio aqui pro Brasil, pegou uma caravela, se fudeu, encontrou um bocado de índio, deve ter levado flechada no rabo, comeu muita índia. Esse sim conquistou o Brasil. Vocês ficaram aí. Fica aí. Vamos lá. E agora estás-me a dizer que os 10 milhões que eu cá tenho eu não consigo subsistir. Não consegue não. Sabe por quê? Porque hoje Portugal é um país decadente. Portugal não é mais um império, minha filha. Será que você não viu a mudança dos ares históricos, não? Onde é que estão os portugueses agora? Os portugueses estão espalhados pelo mundo. Estão espalhados pela Europa agora, né? Porque o que aconteceu, na verdade, é que o fluxo migratório português, que era um fluxo atlântico, ou seja, Angola, Moçambique, Brasil, Estados Unidos, etc., agora se direciona para a Europa. E aí os portugueses estão se achando europeus. Quando, na verdade, existe aquela frase clássica e até irônica dos europeus do norte de que a Europa termina nos Pirineus, viu, minha filha? Você pode até, assim, se passar por uma mulher branca, com umas feições meio judaicas, amestiçadas com algum celtíbero, porque vocês adoram essas besteiras de eu sou celtíbero, é um povo bárbaro que foi dominado pelo romano, vocês ficam orgulhosos. Vocês ficam orgulhosos de ser dominado pelos romanos. Vocês ficam orgulhosos de um povo cuja cultura praticamente desapareceu, quando na verdade vocês usam a língua dos, entre aspas, dominadores romanos, como nós também usamos a língua dos dominadores portugueses, né? Assim, partindo dessa lógica, evidentemente. Mas seja o que for, o fato é o seguinte. Essa aí é a figura autossuficiente. E claro que quando nós observamos o caso de Portugal, com uma população cada vez mais envelhecida, uma crise da mão de obra, baixos salários, inúmeros problemas sociais e também uma fuga de portugueses, de capital de portugueses. Antes eram aquelas pessoas mais pobres. Hoje, aquelas pessoas que, sendo pobres, ainda têm um pouquinho melhor de estudo e vão para fora do país. Né? E evidentemente que esse universo está sendo ocupado pelos brasileiros. E eu penso que, longe da migração ser algo prejudicial, eu não vejo nenhum prejuízo a princípio. Depende do tipo de migração, depende da forma como você absorve essa migração. Então, esse tipo de nacionalismo presunçoso é uma coisa assim que chega a ser cômica, né? Chega a ser cômico. Vamos ver besteira. Isso para mim é treta. Os portugueses não querem trabalhar. Mentira. Eles não querem é receber esse salário, sendo que existe uma opção aqui ao lado que me vai dar um salário 2 a 3 vezes superior. Não é assim que funciona. Um exemplo que eu te posso dar, as pessoas ficam muito surpresas. Eu fiz limpeza em escritórios durante muito tempo. Eu ganhava 6 euros a hora. Isto em 2018, sem qualquer tipo de formação. Eu estava a curtir imenso a minha vida. Aqui em Portugal? Sim. Sim. Ai, mas não querem trabalhar 6 euros a hora? Eu na altura estava fantástica. Agora, todos os trabalhos vão pagar os 6 euros a hora? Ou aquilo que seria o equivalente hoje em dia aos 6 euros a hora? Aí é que a conversa se torna noutra. Eu não sei o que isso tem a ver com os migrantes. Pelo contrário, os migrantes estão pagando e até sustentando o sistema previdenciário português, como também os migrantes estão suprindo a mão de obra que não existe mais em Portugal. Seja porque boa parte dessa população foi embora, seja porque essa população está literalmente velha. Vocês portugueses parecem, sabe o quê? Certas cidades do interior do Brasil que só tem aposentado. Uma vez eu fui numa cidade do interior de Minas Gerais, cujo nome eu não vou falar, que ficava na fronteira do Espírito Santo. Aí eu fui lá porque
Bom, eu não vou explicar aqui em detalhes as minhas aventuras, né, pretéritas, né, mas eu conheci essa cidade, e essa cidade só tinha velho e aposentado. Todo mundo foi embora, inclusive quem foi embora até se deu bem. E aí o pessoal perguntou, pô, o que é que você tá fazendo aqui? Né, aqui só tem aposentado, só tem velho. Tô aqui de boa, aqui, de gaiato, aqui vendo as menininhas, ou pelo menos as que sobraram, né? Mas, seja o que for, é Portugal. Portugal é isso, é um país de velhos que está sendo procurado pelo imigrante brasileiro. Por quê? Porque o imigrante brasileiro, apesar de receber baixos salários em Portugal, apesar de trabalhar que nem um condenado, que nem um filho da puta de condenado, no entanto, ele prefere certos tipos de situações em Portugal que podem ser mais compensatórios, por exemplo, do que o Brasil. Então, por exemplo, a segurança, a tranquilidade, dentre tantas e tantas outras situações, tá? Vamos ver outra besteira. Essa mulher é uma coleção de bobagens. Aqui é interessante porque ela paga de liberal, mas o discurso dela, no meu humilde entender, e eu estou falando isso aqui porque eu não sou nem esquerdista, tá? Mas o discurso dela tem uma linha meio fascista. Fascista da pior espécie. Se ela tem uma visão de nacionalismo que é completamente romântica e que não é histórica, agora o conceito que ela tem de nacionalidade, algo que eu veria assim de um sistema fascista bem escroto, bem filha da puta. Vamos lá. Brasileira ou de qualquer outra nacionalidade, porque não é esse o ponto. É quando eles vêm e todos os amigos são do Brasil, toda a comida que eles comem é do Brasil, toda a música que ouvem é do Brasil. Por muito simpático que tu sejas, por muito bom que tu estejas a ser para a economia, tu não tens realmente amor em estar em Portugal. Ai, meu Deus do céu. A senhora realmente não é uma pessoa séria falando uma besteira dessa. Uma besteira. Vamos analisar uma coisa bem interessante. Não vamos falar dos brasileiros que vivem em Portugal. Vamos falar, por exemplo, dos portugueses que vivem na França. A senhora acha mesmo que os portugueses, que até hoje guardam as tradições portuguesas, guardam a culinária portuguesa, guardam a cultura portuguesa, a senhora acha mesmo que eles não gostam de viver na França? A senhora acha que eles também não assimilaram certos aspectos da cultura francesa? E na sua cabecinha oca, o fato de eles assimilarem a França como um segundo lar, na sua cabeça, a senhora acha mesmo que por conta disso eles têm que abandonar os costumes portugueses? Que dirá então Luxemburgo? Luxemburgo, 1/3 mais ou menos da população de Luxemburgo é portuguesa. É portuguesa. Aí eu pergunto para você uma coisa. Você acha que os portugueses de Luxemburgo, que até hoje falam português nas suas comunidades, claro que eles falam em francês, eles falam em luxemburguês quando está falando com o cidadão luxemburguês, tá? Mas a senhora acha mesmo que esses portugueses que vivem em Luxemburgo, eles têm que literalmente passar uma tábula rasa nas suas tradições originárias para se tornar luxemburgueses? Isso é sério mesmo que a senhora está falando? A senhora está falando uma baita de uma merda. Uma baita de uma besteira descomunal. Isso porque, quando você está falando dos brasileiros aí, a senhora se esquece que Portugal e o Brasil têm laços históricos e culturais comuns. Boa parte da história brasileira foi atrelada a Portugal, minha filha. Falamos a mesma língua, o mesmo idioma. Existem elementos do Brasil que são elementos de Portugal também. Aí eu pergunto, quer dizer que a senhora vai negar esse vínculo histórico que é centenário, eu digo assim, 3 séculos e meio de história do Brasil são atrelados a Portugal. Basicamente, 3 séculos. Vamos lá, 3 séculos, tá? 3 séculos de história brasileira são atreladas a Portugal, tá? 3 séculos de história brasileira e 2 séculos de independência. Aí a senhora está dizendo o seguinte, olha, nós temos que anular todos esses vínculos históricos que existem entre brasileiros e portugueses, baseado num critério artificial de nacionalidade que a senhora está criando, como se essa nacionalidade anulasse todo um passado histórico, como também todo um vínculo que o migrante tem com a sua terra. Isso se aplicaria aos portugueses que vivem no Brasil também? Então nós, brasileiros, deveríamos exigir que os portugueses simplesmente esquecessem que tem mãe, que tem pai, que tem avó, que tem hábitos pretéritos? É isso que a senhora está falando? Essa bobagem que a senhora está falando? A sua lógica, com devido acatamento, se aplicaria na Alemanha nazista, se aplicaria na Coreia do Norte, mas não se aplicaria à realidade humana.
Eu digo realidade humana porque a realidade humana é assim. Por exemplo, aqui no Brasil nós temos comunidade japonesa, nós temos comunidade portuguesa, nós temos comunidade italiana, nós temos comunidade alemã, ucraniana, polonesa, sírio-libanesa, judia. E o Brasil nunca exigiu que essas pessoas abandonassem suas tradições. O máximo que o Brasil fez, alguma vez, foi na época do Getúlio Vargas, em que os italianos e os alemães, e é interessante esse tipo de detalhe, porque se a gente chegasse nas colônias do sul do Brasil até a Segunda Guerra Mundial, muitas pessoas só falavam alemão e não falavam português. Aí o governo Vargas obrigou o pessoal a falar português. Vamos parar com essa coisa de alemão, vamos parar com essa coisa de italiano. São Paulo, até os anos 30, você tinha uma boa parte da população da capital falando italiano. E foi a partir do varguismo mesmo, do nacionalismo mesmo, que eles foram assimilados. Mas foi só basicamente isso. Por causa do quê? Da influência do fascismo italiano e do nacionalsocialismo alemão. Porque o Brasil se tornou inimigo desses países. Mas o Brasil não chegou a cogitar necessariamente, não concretamente, a expulsão desse povo ou dessa população. Obrigou-se tão somente a assimilar elementos da cultura brasileira, entre os quais a língua portuguesa. Então, quer dizer, o que a senhora está falando é de uma bobagem tão grosseira, quanto dizer que um português que aprende francês e começa a gostar de cultura francesa, ele está deixando de ser português. Ou então, um brasileiro que gosta de Portugal está, sei lá, ele tem que anular o passado dele de brasileiro para ser português. Ou mesmo o contrário. Eu pergunto, dona André Viegas, que eu saiba, a senhora é casada com um brasileiro. Eu pergunto, o brasileiro que você é casada, o brasileiro que é seu marido e que, parece-me, é aqui do Pará, então ele tem que renunciar e anular todo o passado histórico dele para se adequar aos seus critérios estreitos de nacionalidade? Ah, ele traz coisas do Brasil, como se o Brasil fosse um elemento à parte de Portugal. É evidente que existem coisas do Brasil que são próprias dos brasileiros, como também há elementos próprios dos portugueses. Mas a partir daí, a senhora exigir que as pessoas se anulem por um critério artificial de nacionalidade que só existe na sua cabeça, a senhora é uma pessoa delirante. E eu pergunto, por que a senhora se casou com um brasileiro? Se a senhora se casou com um brasileiro, então a senhora chega aqui no Brasil, né, é recebida pelos brasileiros, come comidas brasileiras e assim sucessivamente. Se a senhora gostar da culinária brasileira, a senhora é uma traidora do Estado português. É essa a lógica sua. É uma lógica, com devido acatamento, imbecil. Imbecil. Não tem outra palavra, tá? Vamos lá. Vamos ver besteira. Besteira. E é essa a minha questão com a nacionalidade. É que quando tu te tornas nacional de um país, não é só a obrigação do Estado perante ti. É a tua obrigação perante aquele Estado. E se eu sei que... Eu costumo levar o exemplo ao extremo, que é se romper uma guerra agora entre o teu país e o país onde tu estás imigrado, se a tua escolha não é defender o país onde tu estás imigrado, tu não tinhas que ter nacionalidade. Ai, meu Deus do céu. Isso é sério mesmo? Então pronto. Então, quer dizer, o português que vive em Luxemburgo, que tem a nacionalidade luxemburguesa, ele tem que perder baseado numa suspeita de lealdade nacional, segundo a sua lógica idiota. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, isso é sério mesmo. Ou seja, o que a senhora prega é um nacionalismo fascista da pior espécie. Fascista. Sem tirar nem pôr. Tá, então me diga uma coisa, minha senhora. Onde se aplica esse seu raciocínio de nacionalidade entre famílias brasileiras que têm portugueses? Ou famílias portuguesas que têm brasileiros? Onde se aplicaria esse conceito de lealdade de nacionalidade? Já começa pelo fato de que quando nós falamos de lealdade ao Estado nem sempre é lealdade à nação. Se de repente Portugal se tornasse uma ditadura violentíssima, criminosa, seja de direita, seja de esquerda, seja o que for, e fosse prejudicial a todos os portugueses, e de repente houvesse uma declaração de guerra contra outro país, a senhora, em nome da nacionalidade, defenderia esse Estado opressor dos portugueses? Então, esse critério de lealdade que a senhora está colocando não é uma lealdade à nação, é uma lealdade ao Estado. São duas coisas distintas. E o estrangeiro, quando ele se torna natural do país, a obrigação que ele tem de lealdade é com as leis do país. Não é uma questão cultural.
ele pode, evidentemente, se assimilar culturalmente aos nacionais que o recebem. Isso é evidente. Mas o que você está exigindo é que, na verdade, todo mundo tem que apagar o seu passado. Tem que apagar a sua existência. Baseado em que critério? Num critério formalista, estatal, legal? É isso que você está propondo? Então, quer dizer, os brasileiros têm que esquecer que tem famílias do outro lado do Atlântico, é isso? Quer dizer que para ser português, tem que ser 100% português. Sabe-se lá o que significa isso, diga-se de passagem, né? Sabe-se lá o que significa isso. Ou mesmo uma família moçambicana, ou pelo menos de origem moçambicana, mas que está em Portugal, sei lá, há 3, 4, 5, 6 gerações. Eu pergunto para você, então a senhora vai dizer que esse pessoal vai ter que romper com esse passado, com esse vínculo com outros países de origem, por conta desse idealismo estúpido que a senhora está propondo? Ou será que, na verdade, a senhora está inventando pretextos para discriminar certos grupos que a senhora acha odioso? Comece pelo seu marido, dona Andréa. Comece pelo seu marido, que é brasileiro. Resta saber, já que a senhora aplica um critério de nacionalidade fechado, resta saber quem é que vai se anular nesse casamento. Se é você, como portuguesa, aceitando o Brasil, ou o seu marido brasileiro aceitando a nacionalidade portuguesa e esquecendo que o Brasil existe. O que é, por si só, já absurdo, não? Porque, historicamente falando, o Brasil e Portugal têm vínculos tão próximos que não tem como apagar isso. Isso é história. A história não tem que ser apagada, não pode ser apagada. A não ser que a senhora queira uma revolução tal que simplesmente faça uma tábula rasa, como já falei aqui, apagando simplesmente o passado. Mas só que apagando o passado, a senhora apaga Portugal inteiro, porque, evidentemente, um país também é seu passado. Para o bem, para o mal. Então, logo, seus critérios são imbecis, para dizer o mínimo. E são tipicamente fascistas. Fascistas. E eu não estou falando isso repetindo o discurso de PSOL, não. O esquema mental é fascista. Fascista. Ou seja, que o nacionalismo, para ela, é um organismo hermético, fechado. Como se nações não se intercambiassem. Como se nações não tivessem relações com outras culturas e outros povos. Como se fosse um organismo fechado. E isso porque Portugal, minha filha... Você sabe o que é um império, senhora? Você sabe o que é um império? Você sabe o que é o conceito de império, já que você exalta tanto o Império Português? Mas eu poderia falar do Império Espanhol, do Império Austro-Húngaro, qualquer império. Boa parte dos impérios, claro que há impérios e impérios. Boa parte dos impérios é o seguinte, você tem uma entidade política unindo vários povos e várias culturas. E várias etnias, inclusive. No caso do Império Português, foi assim. O Brasil tinha vários grupos étnicos. Os indígenas, os vários tipos africanos, os vários tipos europeus. Angola, Moçambique, a mesma coisa, os vários tipos africanos mesclados com vários tipos portugueses. E isso sem prejuízo de quem? Da Índia, Timor-Leste, Macau e assim sucessivamente, os asiáticos. Aí a senhora está agora criando um sistema hermético português. Né? Olha, porque se você é leal à nação portuguesa, então logo você tem que anular tudo aquilo que é seu passado. Quando, na verdade, o seu sobrenome, reitero, é judeu. Pelo menos, eu conheço umas famílias Viegas aqui do Pará que são declaradamente, embora não sendo praticantes do judaísmo, não são judeus propriamente ditos, mas eles alegam claramente que são descendentes de cristãos novos. Então a senhora deve ser também. Se esse sobrenome é seu, então a senhora é descendente de cristãos novos também. Porque, com certeza, se a senhora é Viegas e existem Viegas no Pará, então a senhora tem nível de parentesco com esse povo. Aí a senhora vai dizer o quê? Vai dizer que, não, quer dizer, os vínculos familiares têm que ser necessariamente divididos pelos vínculos estatais, quando, na verdade, esses vínculos estatais são criações modernas, são criações artificiais, inclusive? O que difere etnicamente você de um Viegas brasileiro? Nada! É tudo a mesma raça, a mesma bosta. Não muda nada. Da mesma forma que um Oliveira brasileiro e um Oliveira português. É tudo a mesma merda. Puta que pariu. E essa é uma das razões de eu ser contra a dupla nacionalidade. É porque ela cria este conflito que para mim não faz sentido existir. Tu tens que ter orgulho do teu país e não tem problema nenhum teres orgulho em ser brasileiro. Mas para ser português, também tens que ter orgulho em ser português. Ai, meu Deus do céu. Minha filha, deixa eu te falar uma coisa. Então vamos tirar a nacionalidade dos portugueses da França.
Vamos tirar a nacionalidade dos portugueses de Luxemburgo. Se você sabe, se é que você sabe, esses portugueses têm nacionalidade luxemburguesa, como também esses portugueses têm nacionalidade francesa. Como também portugueses há com nacionalidade inglesa. O problema é que a senhora coloca o conceito de cidadania como se fosse um elemento cultural. Ele não é. Ele é um elemento puramente estatal e jurídico. A senhora não sabe nem a diferença entre o jurídico e o cultural. E mesmo assim, quando a senhora fala desse ufanismo português, a senhora se esquece de que boa parte desses migrantes falam também língua portuguesa e a senhora está considerando apenas a cultura portuguesa que foi produzida em Portugal. E a cultura portuguesa foi produzida em outros povos, em outros territórios. Era Império Português, minha filha. Era Império Português. Então, eles já deixaram de ser portugueses só porque você estabelece um critério estreito de nacionalidade que só comporta o território do atual Portugal decadente. É isso que a senhora está falando. O que a senhora está falando, babai, é uma besteira. Com relação à dupla nacionalidade, isso se aplica a quem? Aos franceses, aos portugueses que têm cidadania francesa e que, portanto, participam da sociedade francesa, contribuem com a sociedade francesa e, inclusive, claro, têm os benefícios da sociedade francesa. Justamente por isso. Ou seja, eles não são mais cidadãos de segunda classe. O mesmo se aplica aos portugueses de Luxemburgo. Os portugueses de Luxemburgo têm a cidadania luxemburguesa, participam da sociedade luxemburguesa, contribuem para a sociedade luxemburguesa e, portanto, fazem parte da sociedade luxemburguesa. Agora, esse critério de lealdade que a senhora está colocando, ele não é absoluto para definir critérios de nacionalidade. Tanto é verdade, minha filha, se você soubesse falando besteira, que tem muitos portugueses com nacionalidade brasileira. Como também tem brasileiros com nacionalidade portuguesa. Sabe por quê? Porque o pai é português, ou a mãe é portuguesa, e o pai é brasileiro. Aí a senhora vai dizer o quê? Agora só faltará dizer que brasileiros e portugueses não devem se casar, porque eles vão ter uma crise de lealdade com relação à nacionalidade. É essa a ideia que a senhora está falando? Se eu disser para a senhora que talvez no Brasil tenha zilhões de crises de nacionalidade, porque judeu e árabe se casam no Brasil, branco e preto se casam no Brasil, todo mundo aqui se come, se fode e se mistura. E se a senhora está casada com um brasileiro e tiver filhos com esse brasileiro, então todo o código genético do Brasil estará entronizado no seu filho ou na sua filha. Simples assim, a não ser que o seu marido seja filho de português de 4 costados. E mesmo assim, não sai da miscigenação. Então a senhora pega um conceito artificial que a senhora chama de Portugal para restringir ao máximo o espaço dos migrantes. É isso que a senhora faz. Só que eu tenho que dar uma péssima notícia para a senhora. O seu conceito é tão idiota, é tão estúpido, que se fosse aplicado ipsilíteres, os portugueses da França, os portugueses do Luxemburgo, os portugueses dos Estados Unidos, da Inglaterra, do Brasil, estariam literalmente fodidos. A senhora já ouviu falar do Mia Couto? O Mia Couto é um escritor moçambicano. Ele faz parte da literatura moçambicana. Só que ele não é negro. Ele é branco, dos olhos claros, dos olhos verdes. Ele é loiro. Um escritor da literatura moçambicana de língua portuguesa é um europeu. É um português. E que se identifica com a cultura moçambicana, com a cultura da África. Aí a senhora vai dizer que ele é menos português do que a senhora? A senhora vai dizer que os portugueses que ficaram na África, que se miscigenaram com as africanas, e que têm filhos mulatos, a senhora vai dizer que eles são menos portugueses do que a senhora? Que eles vão ter crises de lealdade? Ou a senhora está aderindo, de forma muito sutil, aos critérios racialistas do 1143, do Reconquista e do Chega? Que já falou aí criminalizando o cigano, criminalizando o brasileiro, criminalizando o moçambicano, angolano, etc. Então, eu acho que esse vídeo é um dos mais ridículos que eu já vi da senhora, dentre tantos outros vídeos. Eu acho que falta para a senhora não somente cultura. É sério, a senhora não tem cultura. Eu que sou brasileiro, eu que não sou europeu, eu que nasci na América Latina, eu que sou de um país chamado Brasil, eu posso dizer uma coisa bem básica. Eu acho que eu tenho mais conhecimento sobre a história de Portugal do que a senhora. Muito mais. Falando essas baboseiras, neofascistas da pior espécie.
bem vulgares, bem vagabundas. Ah, não sei o quê. Ah, é o seguinte, se eu trepar com uma portuguesa e fuder a portuguesa e meter um frio na portuguesa, eu vou ter uma crise de lealdade com o Brasil, com certeza. Puta que pariu. Quem é que acredita numa merda dessa? Você acha que os portugueses que comeram as pretas da África lá, fizeram filho, fizeram família, você acha que ele tem uma crise de lealdade entre Moçambique e Portugal? E segundo a senhora, que tem um discurso que quer ser britânico, quer ser anglo-americano, de conservadorismo, de repente, de uma hora para outra, a senhora coloca os direitos do Estado sobre o indivíduo, os direitos do Estado, da nacionalidade estatal sobre as pessoas, sobre a consciência individual das pessoas? Já para pensar, senhora, que dentro de uma guerra entre Brasil e Portugal, por exemplo, como a senhora colocou, e que de fato isso já aconteceu, em 1822, você sabia que o Brasil teve uma iminência de entrar em guerra contra os portugueses? E que, na verdade, houve, sim, umas escaramuças em algumas províncias do Brasil, né? No geral, a independência do Brasil foi pacífica, mas em alguns lugares houve brigas, houve motins, na Bahia, mesmo no Pará, A gente só aderiu à independência do Brasil em 1823, a senhora sabia disso? Quer dizer, quase todo o Brasil já tinha aderido à independência, só o Pará que ainda era leal a Portugal. Aí chegou um navio aqui de um escocês, apontou os canhões para a capital estava dominada pelos portugueses, ou pelo menos por pessoas leais à coroa portuguesa, e o senhor Grenfell, que era um escocês, blefou dizendo que tinha uma armada para ferrar Belém do Pará e todo mundo aderiu à independência. Isso não é uma guerra? A senhora acha que quando houve esse conflito entre Brasil e Portugal, não houve um conflito de lealdades entre brasileiros e portugueses? Claro que houve. Até porque também os brasileiros que queriam independência, até ontem também se identificavam com portugueses. Aí a senhora vai dizer que em nome disso nós não devemos dar dupla nacionalidade a ninguém, né? Cada um tem a sua nacionalidade de uma forma sectária, né? Tá aí. E os portugueses que estão fora do país ficam como? A senhora vai dizer que eles são menos leais às suas tradições históricas? Isso é uma baita de uma bobagem, meu Deus do céu. E ela fala assim com aquele afã, né, de que ela está ensinando alguém. Isso que é o mais assim assustador. É o mais assustador. Para assistir Ah, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Como é que leva a sério essa mulher, meu Deus do céu? Como é que leva a sério? Ela é um conjunto de banalidades. Um conjunto de banalidades. Aliás, eu quero mandar um grande abraço para o meu amigo Nuno. Tinha que ser um Nuno. Olha, eu não conheço o nome mais português do universo do que Nuno. Meu querido Nuno, um grande abraço para você. Então, meus amigos, também um grande abraço.